Olá, terceiro ano! Hoje, dando continuidade ao assunto dos animais, né? A gente já estudou sobre os répteis, sobre os anfíbios, sobre os peixes e hoje vamos falar sobre as aves e também sobre os mamíferos. Então, vamos começar primeiro pelas aves. Então, vocês já, só do fato de vocês olharem uma ave, né, um passarinho, um papagaio, uma galinha, vocês já identificam que eles fazem parte do grupo de quê? Das aves. E quais são as características que vão determinar que é uma ave ou não? Vamos lá. O corpo, né, vamos ver a estrutura do corpo delas. O corpo é coberto por penas, né, e aqui nós temos uma variedade, dependendo da espécie do animal, ou da ave. Possuem bicos, então é uma característica das aves. Um par de asas, certo? E para o voo, mas nem todas as aves voam, tá? A gente vai estudar quais são, algumas. Então, outra característica das aves, né? Não só os anfíbios e nem somente os répteis põem ovos, as aves também põem ovos, né? Então, elas se desenvolvem dentro do quê? Dos ovos. Aí a mãe aquece, né? Fica ali, no caso da galinha, fica ali, ó, aquecendo o ovo para quando chegar o tempo certo, ele eclodir, ou seja, ele se chocar, certo? E aqui a forma de locomoção, de se movimentar, certo? Então, quando não estão voando, estão na parte terrestre, elas são bípedes, né? Elas têm duas patinhas, andam sobre duas patinhas, como nós estamos vendo aqui os pombinhos, certo? Andam sobre duas patinhas, são bípedes, igual a nós somos bípedes, nós temos o quê? Andando sobre duas pernas, né? Mas no caso das aves são patas, certo? São bípedes porque andam sobre duas patinhas, certo? Bom, o habitat das aves, algumas são mais assim para o lado da água, outros mais terrestres. Nós temos o pato, o ganso, o flamingo, temos o pinguim. O pinguim é uma ave, sim, certo? Então, essas se adaptam também ao ambiente terrestre e ao ambiente aquático. Agora, a galinha, o avestruz, a ema, já são aves que já são mais terrestres, vivem mais na parte terrestre da terra, certo? Ah, mas eu já vi pato na terra, sim, mas também eles também têm a partezinha ali de viver na água, assim como o flamingo, assim como os pinguins, certo? Aqui a galinha, como a Pro falou, e o avestruz terrestres. E a forma de respiração? Elas respiram pelos pulmões, igual a nós, certo? Pelos pulmões tem aqui, ó, aqui tem um saco, os sacos aéreos que vão ajudar no voo, e aqui ficam os pulmões das aves, certo? Então, se elas respiram pelos pulmões, quer dizer que a respiração dela é o quê? Pulmonar, ok? Outras características. Ah, gente, aqui nós temos aves, né, que voam, outras não. Não, aqui somente as que não voam, tá? Já falamos as que voam. Então, vocês já viram os passarinhos, né, papagaio, tudo, eles voam, né, tucano. Agora, essas que vocês estão vendo aqui não voam, certo? Pinguim, avestruz, a galinha, certo? E essa outra ave também. Bom, e agora, terminamos o assunto sobre as aves, vamos falar sobre o quê? Os mamíferos. Vamos falar sobre a gente também, porque nós, seres humanos, estamos situados nos grupos do quê? No grupo dos mamíferos. Não somos aves, não somos répteis, não somos anfíbios, somos o quê? Mamíferos. E além de nós, tem outros animais, né? Porque nós somos animais, só que nós somos animais que, ó, raciocina, pensa, tá? E aqui os animais irracionais, que são os outros que vocês conhecem, né? Cachorro, gato, leão, onça, certo? Então, para ser um mamífero, o que é que precisa? Quais são as características dos mamíferos? Eles mamam quando pequenos, né? Então, por isso que nós somos mamíferos.
mamam quando pequenos, aqui os filhotinhos do cãozinho, aqui da orca, certo? Corpo coberto por pelos, alguns o corpo é totalmente coberto de pelos, outros é só uma parte. Ó, o urso polar tem o corpinho todo coberto para se proteger, para também ali ó, aguentar aquele frio. Nós, seres humanos, temos pelos. Esses pelinhos que tem no corpinho da gente são pelos, né? Não temos como um cachorro, como um gato, que tem bastante. Mas nós temos esses pelos, que a gente conhece também como poros, que são os buraquinhos que servem para a gente transpirar, né? Aí por ele que a gente transpira, que sai o suor da gente. As orcas tem aquela partezinha lisa, né? Mas também tem pelinhos pequenininhos, tipo, quase não dá para perceber, mas elas também possuem pelos. Então é uma característica dos mamíferos. O habitat. Então, vai ter mamíferos aquáticos e também vai ter mamíferos terrestres, no caso, golfinho, boto, baleia, né? A baleia, eu pensei que a baleia era do grupo dos peixes, já que está na água, não, gente. A baleia é um mamífero, ela também amamenta seu filhote, certo? Então, o golfinho, a baleia, a orca, o boto, todos aí fazem parte dos mamíferos que são aquáticos. E os terrestres têm uma variedade, né? Nós, né? Cachorro, gato, leão, que mais? Coelho, enfim. Então, nós temos uma grande variedade de mamíferos terrestres, tá? Bom, e aqui vamos falar sobre um mamífero, o único mamífero que voa, que é quem? Os morcegos, né? Os morcegos são classificados, apesar de voar, né? A gente não vai colocar ele na classificação das aves, não, gente. A gente vai colocar ele como mamífero porque eles também amamentam seus filhotes, certo? Bom, então é o único mamífero que voa. E nós somos vivíparos, né? Os mamíferos, eles são vivíparos, sim, né? Lembra que a Pro explicou que é vivíparo? São aqueles que desenvolvem, né, o filhotinho na barriga da mamãe. Então, aqui nós temos o exemplo do ser humano. Mas, como a Pro explicou, existem outros mamíferos, eles também se desenvolvem assim, dentro da barriga da mamãe, né? O cãozinho, o gatinho, tudo assim. Então, a mamãe vai se alimentar, ter uma alimentação saudável, para poder todos os nutrientes passar para a criança que está ali se desenvolvendo. Então, a mamãe tem uma grande responsabilidade. Comer bem, estou falando aqui de nós, tá? Comer bem, se alimentar bem, não comer coisas que não tenham muita proteína, que não tenham muita substância, né? Que não tenha, assim, que não vai desenvolver o bebê, né? Então, coisas saudáveis. Então, se eu estou colocando na minha alimentação coisas saudáveis, meu bebê vai nascer saudável, né? Vai estar ali recebendo nutrientes necessários para crescer bem, tá? E os mamíferos, os outros animais, né? Eles também se desenvolvem assim. Tudo que a mamãe come, eles recebem por meio daqui, ó, do cordão chamado cordão umbilical, né? Nós aqui temos esse cordão quando a gente tá lá dentro da barriguinha, ok? Então, somos vivíparos, os mamíferos são vivíparos, né? Porque se desenvolvem na barriga da mãe, ok? E vamos conhecer aqui os hábitos alimentares. O que é que os mamíferos comem? Então, vai depender também de cada um, ok? Os mamíferos, existem mamíferos carnívoros, que eles se alimentam exclusivamente de carne, como onça, leão, lobo, certo? Então, eles não vão querer comer alface, nem folhas, nem nada, não. Eles querem mesmo comer carne, né? Então, esses que gostam de bastante carne são chamados de carnívoros. Temos os mamíferos herbívoros,
que são aqueles que só se alimentam somente de vegetais. Como temos os bois, né? O boi se alimenta... Mas tem boi que se alimenta de ração? Tem mesmo. Mas a alimentação principal, né, primária dele primeiro, é o que? São as gramas, capim, o mato, né? Então são os vegetais. Os cavalos também são herbívoros, comem cenoura, comem o capim, né? E as capivaras, e a Pro também botou um exemplo aqui na tela das girafas. São herbívoros, só comem somente vegetais. E agora uma outra classificação são os onívoros, que são aqueles animais que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. Nós estamos classificados como onívoros, porque a gente come na nossa alimentação, a gente come frutas, né, que vem dos vegetais, que vem das plantas, comemos frutas, alface, legumes, e também comemos carne, seja de boi, seja galinha, né? Bom, e também aqui um outro animalzinho, né, que também se alimenta de tanto de vegetais quanto de carne, certo? De animais, de outros animais, como a raposa, os porcos e nós, ok? E uma curiosidade, gente, vocês sabiam que, olhando bem aqui para essas duas imagens, antes de eu falar a curiosidade, eu quero que vocês observem bem esses dois animais. Eles parecem mais do grupo das aves ou dos mamíferos? E aí? Olhem bem, ó. Tem bico, né, ó. Os dois têm bicos. Já que eles têm bicos, eu posso considerar eles como aves? Não, gente. Esses animais, por mais que tenham as características de uma ave, né? O ornitorrinco e a equidna são mamíferos. Por quê? Porque eles também amamentam seus filhotes. E também no livro de vocês estava falando que eles põem ovos, né? Os ovos são dentro da barriga deles, do organismo deles, do corpinho deles, e depois eles colocam para fora, e depois que eles nascem, eles alimentam por meio da amamentação. Então eles produzem leite, certo? Então são mamíferos por isso, porque eles amamentam seus filhotes. Apesar de que tem as características físicas de bico, né, ó, como vocês estão vendo, e porque colocam ovos. Mas eles alimentam por meio do leite, né? Então são mamíferos por isso. Então são animais que são encontrados na Austrália, né? Geralmente a gente não vai encontrar esses animais aqui. E por hoje terminamos, tá? Terminamos o assunto sobre a classificação dos animais vertebrados, certo? Hoje finalizamos com mamíferos e depois vamos estudar os demais, tá? Um beijo e até a próxima!